Olá, senhoras e senhores, que prazer ter a companhia de todos vocês. Espero que você esteja bem, espero que você esteja em segurança. Hoje vamos fazer um sermão juntos. Será muito bom ter a sua companhia. Eu tenho convicção de que a mensagem de hoje ela vai ajudar muita gente por muito tempo, porque até Jesus voltar essa aula ficará no YouTube e eu fico imaginando que vai pegar muitos menininhos como eu, que quando tinha 15, 14 anos, dava meus primeiros passos na preparação de sermões. Me lembro do meu primeiro sermão feito numa agenda de capa preta do ano anterior que eu recebi da minha mãe. E ali eu falei sobre a água e o óleo. Foi meu primeiro sermão. Eu preguei na igreja do Cotolengo, em Curitiba. Foi meu primeiro sermão em um sábado de manhã. E eu vou explicar para você um pouco do porquê dessa aula, tá? De maneira rápida, sucinta. E eu vou pedir para você uma coisa. Fique até o final, porque tem uma surpresa muito especial para você no final. Tá bom? Tem algo muito especial para você. Bom, quando eu fui fazer teologia, o curso que eu fiz no Seminário Latino-Americano de Teologia é um curso de excelência. Pense que eu tive a oportunidade de ser aluno de grandes cérebros, de grandes mentes, pessoas do mais alto gabarito intelectual. E eu aprendi muito com eles. Mas no meio do processo, eu tinha uma expectativa talvez muito grande de que o seminário de teologia fosse me ensinar a pregar. E à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que no curso que eu estava fazendo não havia tanta ênfase em homilética, em como preparar sermões, em como pregar. E eu tive algumas matérias. E tenho certeza que o meu professor fez o melhor dele. Mas o fato é que eu e muitos dos meus colegas aprendemos sim a pregar, mas não em função do curso de teologia. E no decorrer do meu ministério, eu fui percebendo que essa não foi uma exclusividade da minha geração ali. No decorrer do tempo, eu percebi que realmente não era a reclamação, mas a observação ela procedia dos meus outros colegas pastores que passavam pelo seminário, de que eles aprenderam a pregar de outras formas, mais na prática do que realmente ali no seminário. De tal maneira que hoje para mim é uma grande realização poder ensinar você a preparar o sermão do jeito que eu preparo. Significa que é o melhor jeito de se preparar o sermão? Não. Significa que é o único jeito de se preparar um sermão? Claro que não. Mas é a forma como eu fui construindo uma maneira de preparar sermões. E durante o meu ministério eu tive que pregar da seguinte maneira, com sermões de alta qualidade, com muita frequência e pouco tempo para fazer. E eu tive que entrar nessa engrenagem de sermões com alta qualidade, com muita frequência, ou seja, muitos sermões, e com pouco tempo para fazer. De tal maneira que esse método que eu vou apresentar para você, você não verá em lugar nenhum da Terra, porque ele foi desenvolvido por mim ao longo de 20 anos. E eu espero que realmente ajude você. Então, por favor, papel e caneta aí na mão. Você precisa anotar algumas coisas. Claro que esse sermão, essa mensagem vai ficar aqui no YouTube, mas é importante você ir exercitando algumas coisas. Eu espero ser o mais didático possível. Eu quero fazer uma oração com você. Já que nós vamos fazer um sermão, eu quero orar com você, estabelecer princípios e aí nós vamos para o sermão, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, é tão simples, tão fácil. Clique aqui embaixo em inscrever-se, ative o sininho aí das notificações, porque sempre que eu fizer aulas novas, sermões novos, mensagens espirituais, você vai ser notificado para ir analisar se vai querer assistir, se pode assistir ou não.
tá bom? Vamos orar então a Deus. Bondoso Pai, obrigado por esse momento. Que o Senhor possa me ajudar a ajudar. Que tudo aquilo que o Teu Santo Espírito veio me comunicando no decorrer desses 20 anos, eu possa sintetizar pelo Teu poder e graça. E que possa realmente ajudar jovens pregadores experientes, para que percebam alguns instrumentos importantes, essenciais, alguns básicos, outros mais aprofundados, mas instrumentos relevantes para a formatação de sermões. Fique comigo, Senhor, e com cada pessoa que está assistindo ao vivo essa aula ou depois em um determinado momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, amigo, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte, preste bem atenção nisso que você vai ver agora. Ninguém dá o que não tem. Você precisa pôr isso no coração. Então, não tem como você fazer um sermão se você não está em intimidade com Jesus. Ponha isso na mente. Não dá. Você precisa oferecer aquilo que não é seu, que é de Deus. Deus dá a você e você vai no sermão partilhar com os outros. Por isso a importância de você fazer uma coisa que eu julgo bastante importante. Você precisa passear pela Bíblia. Sabe o que é passear pela Bíblia? É se deleitar na Bíblia. É ler textos aparentemente desconexos e depois conectá-los. Você vai passear na Bíblia quando você acorda de manhã e a primeira coisa que você vai fazer é a sua meditação bíblica. É quando você vai abrir as Sagradas Escrituras e você não está pensando em sermão. Você está pensando em se alimentar. Mas lembre-se, ninguém dá o que não tem. À medida em que você se alimenta, você tem condições de partilhar o alimento. Então, o sermão, ele é desenvolvido, sobretudo, na sua comunhão com Deus, na sua espiritualidade, na sua intimidade com Jesus. É bobagem. Sabe, o que eu quero dizer com bobagem? É bobagem você imaginar que você fará um sermão realmente relevante, impactante, espiritual, se você não está sendo impactado pela Bíblia, se a Bíblia não está emocionando você, se as histórias bíblicas não estão transformando você, nunca você vai passar algo assim que você não está vivendo. Claro, se você quiser ser um palestrante, aí é outra coisa. Um palestrante, ele pode fazer todo mundo rir quando o coração dele está destroçado. Agora, como que você vai passar a verdade da palavra de Deus, que transforma, se você não está sendo vagarosamente sendo transformado dia a dia pela palavra de Deus? Então, a primeira coisa que a gente precisa tentar, isso é um alicerce, é a gente desenvolver a nossa amizade com Jesus. Amizade. Sabe, no dia a dia, na leitura da Bíblia, na sua reflexão, nas suas orações. Isso é básico. Não dá para você querer se aventurar pelo caminho de se fazer sermões sem essa prerrogativa. Eu me lembro de uma vez uma frase que me impactou bastante, que dizia o seguinte, eu não me lembro o autor, mas o autor dizia o seguinte: Deus teve um filho na terra e este tornou-se um pregador. É isso, Jesus era um pregador. Ele pregava, ele anunciava. Evangelho significa boas novas, né? Notícias, boas notícias. Quando você é um pregador, você está exercendo uma das características mais marcantes do ministério de Cristo. Não tem como dissociar a sua espiritualidade, a sua amizade com Jesus, com o sermão que você vai preparar. Segunda coisa muito importante, você precisa entender que todos, absolutamente todos, precisam de Jesus. Por isso, não se preocupe, não fique angustiado se o público que você vai pregar é uma igreja para 1000 membros, ou se é um pequeno grupo, ou se é num culto onde vão meia dúzia de pessoas. Não se preocupe se as pessoas são ricas, se elas são poderosas, se elas são intelectualizadas, se elas são pós-modernas. Não se preocupe com isso.
Se preocupe em lembrar que cada pessoa ali precisa de Jesus, cada pessoa. E você precisa também lembrar que conhecer Jesus é tudo. A pessoa, talvez ela não saiba, mas ela precisa de Jesus. Talvez ela não saiba, mas conhecer Jesus é tudo. Então você está levando o maior de todos os presentes quando você vai pregar. Por isso você não precisa ter medo de ser avaliado, porque ali não é um concurso de oratória, ali não é uma palestra, não é um relatório que você vai dar na empresa, não é uma aula que você vai dar na classe. Você está sendo o arauto, o porta-voz da maior e mais importante notícia da história da humanidade, que é a vinda de Jesus e a volta de Cristo a essa terra. Por isso, quando você for preparar um sermão, você pense, vai ser numa igreja, vai ser num teatro, onde vai ser, para quem vai ser, não importa. Todos precisam de Jesus. Todos. Talvez muitos ali não saibam, mas conhecer Jesus, mas conhecer Jesus é tudo, absolutamente tudo. E isso você precisa colocar no seu coração, que conhecer Jesus é tudo para eles, mesmo que eles não saibam, mesmo que eles não entendam. Bom, dito isso, eu vou começar a mostrar para você como que eu vou preparando um sermão. Vamos imaginar que eu receba um convite, tá? E você vai pregar na igreja, numa igreja. Que igreja que você vai pregar? Você vai pregar lá na igreja da Guiomar. Vou pregar lá na igreja da Guiomar. Ok, me chamaram para pregar na igreja da Guiomar. Aí sabe o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou orar. Antes de orar eu já vou dizer sim, pela fé. Eu tenho agenda, sim. Aí eu vou orar, Senhor, eu recebi um convite. Por favor, me mostre o que o Senhor quer que eu fale. E não o que eu quero dizer. Eu não posso pensar assim, Guiomar, tem aí um sermão, tá, vou sim. Aí eu já penso, vou pregar aquele sermão lá. Já tem um sermão assim, prontinho assim, nunca preguei esse sermão lá, vou pregar aquele sermão. Isso destrói ministérios de pregadores. Quando o indivíduo acredita que ele consegue verdadeiramente resolver a situação, resolver o problema com sermões que ele já tem, comida requentada. Não, você tem que orar a Deus, é como eu faço. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Às vezes Deus quer que eu fale um sermão que eu já tenho. Às vezes Ele pede de mim uma outra mensagem. E isso se dá, você vai percebendo isso, se dá através da sensibilidade. De sensibilidade. É assim que você vai perceber, que as pessoas vão começar a perceber, certo? Que você andou com o Espírito Santo. Você está ali com Ele. E isso é importante. Porque Deus vai mostrando, porque Deus conhece as pessoas que vão estar lá na igreja da Guiomar. Deus sabe quem vai estar lá, que situação ela vai estar passando, você não sabe. Então a primeira coisa, é Deus quem tem que mostrar para você o que você tem que pregar. Se você falar assim, hoje eu estou com vontade de pregar sobre Sansão, você já começou por um caminho equivocado. Porque a mensagem não é tua, aquelas pessoas pertencem a Cristo, você é só um instrumento, só um porta-voz. O instrumento não escolhe que música vai ser tocada, é um instrumentista. Então você ora a Deus e diz assim, Senhor, o que o Senhor quer falar para aquelas pessoas? Eu começo orando assim, depois disso, eu vou passear pela Bíblia. Eu pego a Bíblia e eu começo a folhear a Bíblia. Folhear a Bíblia. E eu vou para os lugares onde eu tenho anotado, e eu vou olhando e eu vou permitindo que o Espírito Santo vá impressionando o meu coração. E às vezes o Espírito Santo faz um texto bíblico saltar aos seus olhos, outro, né? E aí vai indo. Então, até que você sente que você deve pregar em um determinado sentido, em uma determinada direção. Então você vai passear pela Bíblia em oração até que Deus vai revelar, vai mostrar para você,
Não é sobrenatural, é com a brisa suave do Espírito, mostrando para você, olha, fale sobre isso, aquilo vai se assentando no teu coração, aquilo vai fervendo dentro do teu coração. E eu aprendi uma coisa, à medida em que o texto bíblico vai mexendo comigo e ele me emociona, eu entendo que se o texto bíblico me emocionar, ele pode vir a emocionar outras pessoas. Se aquela mensagem de alguma maneira mexeu comigo, ela pode mexer com outras pessoas. Então o texto da Bíblia, à medida em que ele for mexendo comigo, eu entendo que Deus está mexendo comigo através da Bíblia para que essa mensagem seja então impressa. E eu fiz exatamente isso antes de começar a aula, etc. Orei a Deus para saber o que nós iríamos tratar, como iríamos tratar, e Deus impressionou o meu coração para mostrar para você como nasceu um sermão que eu já fiz. Mas eu vou refazer ele aqui com você, ele vai ser do absoluto zero, obviamente, para você, e eu vou trabalhando alguns textos e algumas ideias para que a gente possa ser mais rápido, mais objetivos, mas que todas essas ferramentas fiquem claras e evidentes para você. Então, onde eu selecionei? A pesca maravilhosa. Conhece o texto da pesca maravilhosa? Está lá, se eu não me engano, deixe-me ver aqui, está aqui, ó, em Lucas, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, tá? Lucas, no capítulo 5, do 1 até o verso 11. E antes de a gente ler, eu queria estabelecer, já estava quase me esquecendo aqui, um conceito que para mim é muito importante e que você precisa entender. Anote isso, porque você nunca vai ouvir ninguém falando isso, mas eu vou falar para você. Sermão, para mim, ele tem vários sinônimos e um deles é esse aqui, poesia. Sermão, para mim, é poesia. É escolha de palavras, é jogo de palavras, são frases de efeito. Tudo isso dentro de um sermão. Bons pregadores são poetas. Mesmo que não trabalhem com métrica, com rima, são poetas. E você precisa saber que todo ser humano é poeta. Porque eu e você contemplamos o nascer do sol, o pôr do sol, nós apreciamos a brisa. E da mesma maneira que Deus, ele nos deu o senso estético daquilo que é belo, daquilo que não é tão belo, Deus nos deu também um senso literário. Então, quando a pregação ela vai chegando ao coração, aos interiores da alma humana, é porque as palavras elas são escolhidas, as palavras são direcionadas, elas são postas e sobrepostas de uma maneira harmônica, de maneira que as ideias vão se fechando, há uma concatenização de todas elas se fundem, elas se convergem, elas se complementam. Então, fazer um sermão é escolha de palavras, é poesia, e você precisa permitir que o Espírito Santo conduza essa rima espiritual, esse movimento que o sermão precisa ter. Então já coloque isso como uma base aí importante, certo? De que poesia, ela tem essa o sermão tem essa característica de poesia. Agora sim, agora vamos para o texto bíblico, tá? Eu dividi um pouquinho aqui a tela, Sermão da Pesca Maravilhosa, estou usando a Nova Versão Internacional, e eu vou ler aqui o texto com você. E aqui diz o seguinte, isso. Certo dia, a gente vai ler o texto aqui para a gente começar a construir. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas sedes. Entrou em um dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, assentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas,
e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu que estás dizendo, eu vou lançar as redes? Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Bom, veja só, vamos lá, não perca o fio da meada. Você foi convidado para pregar, você aceitou, você começou a orar para que Deus impressionasse o seu coração, você foi gastar tempo para passear na Bíblia, o Espírito Santo está impressionando o seu coração com um texto e no nosso caso aqui foi com a pesca maravilhosa. Eu li com você aqui esse texto uma vez. Se eu estivesse aqui no meu escritório, no meu quarto fazendo, eu leria 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu ia começar a internalizar toda essa história. E aí eu começo a fazer uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu começo a dialogar com o escritor. E eu começo a dialogar. Eu falo assim, no caso aqui, Lucas, eu falo assim, Lucas, você vivenciou isso aí, você escreveu, me explica o que aconteceu, me fala. Se você não vivenciou, alguém te contou, me fala, me explica o que está acontecendo. E eu vou tentando entender o autor, eu começo a conversar com Jesus. Jesus, o senhor já sabia do fracasso de Pedro, né? Já sabia. O senhor já sabia, né, Jesus, que tinha 2 barcos. O senhor não entrou no barco de Simão por acaso. O senhor sabia de tudo, né? E o senhor já sabia que o senhor ia mandar... O senhor é o dono do peixe, né? Porque o senhor era o dono do mar. O senhor era o dono dos peixes. Foi o senhor que espantou os peixes a madrugada inteira? Eu começo a conversar com Jesus. O senhor espantou aqueles peixes lá? Toda aquela tristeza deles lá, já fazia parte do milagre? Eu começo a conversar com Jesus. Eu começo a dialogar. E eu começo a dialogar com Pedro. Pedro, de onde que você conhecia Jesus para você falar essa frase aqui? Sob as tuas ordens eu lançarei minhas redes. Jesus não era pescador, era carpinteiro. Você já reconhecia Jesus como o Messias? Não, ainda não. A gente sabe que você ainda não reconhecia. Mas por que você tinha tanto respeito? Você já tinha ouvido João Batista? Você já tinha ouvido João Batista pregar e falar a respeito de Jesus? Veja, Pedro, pera lá, Pedro. Você é colérico. Você é daquele que enfrenta. Como é que você já se submeteu diretamente assim? Não, eu fiquei a noite inteira lá, não pesquei nada, já estou lavando as redes aqui. Eu começo a dialogar com o texto. Então você precisa... Quer ver uma coisa que me chama a atenção aqui, ó? Que diz assim, ó... quando ele pega e diz o seguinte, então, seus companheiros prostrou-se... não, aqui mais para cima, aqui, olha... Quando fizeram, pegaram, mestre, esforçamos... Aqui, ó... Esforçamo-nos a noite inteira e nada pegamos. Vou até sublinhar aqui para você. Sabe o que isso me diz? Que eles estavam frustrados. Sim, porque era o sustento deles, certo? Deixa eu dar um jeito aqui, deixa eu tirar aqui. Era o sustento deles, tá? Eles foram para poder pegar o peixe, vender e comprar as coisinhas que eles precisavam. Era gente simples, não era gente que estava sobrando dinheiro, não. Então eles tinham uma frustração no coração. E aí, o que eu e você precisamos já ir pegando aqui? Olha só que interessante isso aqui. Essa palavra aqui, para mim, é importante, ó. Frustração. Aí, sabe o que eu vou fazer? Frustração. Eu já vou falar assim, aqui cabe uma história.
História de quando eu me frustrei. Aí eu vou pensar assim, a frustração. Aí, agora preste atenção nisso que é muito importante. Frustração é um sentimento humano. Há uma frustração. E todos nós nos frustramos. Então aqui eu já começo a fazer uma aplicação para a realidade da vida da pessoa. Para a realidade da vida da pessoa. Então, peraí, houve uma frustração. E mais do que isso, houve também uma decepção. Houve uma decepção. Sabe quem estava decepcionado? Os familiares de Pedro, Tiago e João. Lógico que eles foram para ganhar o pão. Voltam sem o pão, foram buscar o peixe. Voltam sem o peixe, tem uma decepção das pessoas próximas. Então aqui nós já encontramos frustração, decepção. Aqui nós temos também, deixa eu subir aqui, cansaço. Cansaço físico. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo com os personagens do texto. No caso aqui, a gente vai focar Pedro e Jesus, certo? Então, Pedro como é que estava? Frustrado, né? Ele tinha uma expectativa zero, tinha o sentimento de ter decepcionado, porque ele era o provedor, ele precisava levar o sustento. Então, mesmo que as pessoas estavam decepcionadas com Pedro, decepcionadas com a situação, não deu certo, acontece, isso é normal na vida de pescador, mas tem uma decepção aí. Terceiro, ele estava cansado. Aí você já começa a perceber que Deus está querendo que você fale para pessoas fracassadas, para pessoas cansadas, para pessoas que são uma decepção ou que estão decepcionadas. Então, quando Deus te conduziu para esse texto, Deus, lembre-se, Ele está pensando lá no irmãozinho, na irmãzinha, lá da igreja da Guiomar. Então, você não conhece as pessoas, mas Deus já está revelando para você quem são essas pessoas. E aí você vai pensar assim, quando que eu me frustrei? Eu pensei aqui, quando eu ia comportar, que era vender livros de porta em porta, de casa em casa, chovendo, frio, sol, para conseguir recursos para poder pagar a minha faculdade de teologia. Quantas vezes eu voltava frustrado, olhava na cara do meu líder, do Matos, compaixão, pena, decepção, tudo misturado, né? Por quê? Porque as pessoas têm expectativas em relação a nós. E como que eu chegava lá no lugar onde todos os comportores ficavam? Esbagaçado. Saía às 8 horas da manhã. Quantas vezes cheguei 9, 10 horas da noite? Quantas vezes não tinha dinheiro para comprar a passagem para o ônibus para voltar para a campanha? Você chega lá cansado e no outro dia, tudo de novo, tudo de novo. E se você não vender os livros, você não consegue ter o recurso para poder pagar a faculdade. Então, tensão, preocupação, frustração. As pessoas, elas estão cobertas de situações assim diariamente. Frustradas porque a promoção não saiu, porque não passaram no vestibular, estão decepcionadas com o patrão, com o chefe, decepcionado com o filho decepcionado com o pai. As pessoas vivem em estado de estresse, de cansaço. Então você pode começar a falar com essas pessoas de que a história de Pedro só muda o enredo, mas são os mesmos sentimentos humanos que percorrem a humanidade. E você já está soltando palavras aqui e você já está construindo a tua mensagem, construindo o teu sermão. E aí você começa com essa história, né? Pedro disse assim, olha, eu trabalhei a noite inteira. A noite inteira. E eu não consegui nada. Será que Deus está tocando o seu coração para fazer esse sermão? Para você falar para pessoas que estão trabalhando a vida inteira e nunca conseguiram juntar um grão de arroz. Pessoas que sofrem, pessoas que perdem a noite de sono, pessoas que estão deprimidas. E é essa sensibilidade que você tem que ir desenvolvendo
a partir do texto, o que o texto está dizendo para a gente. E você precisa perceber. Então aqui você já tem uma história para contar, aqui você já tem a realidade da percepção dos sentimentos humanos que estava ali com Pedro naquele momento, que continua no coração humano até hoje. Aí você começa a perceber uma coisa, né? Tá, que mais? Que mais que eu posso pensar? Aí eu vou dizer uma coisa para você. Existe uma coisa, não sei se você conhece, mas eu vou mostrar para você. Se você não conhece, lembre-se de permanecer comigo aqui até o final, porque no final vai ter uma mega surpresa aí para você, viu? Uma mega surpresa. Fica comigo aqui até o final, eu vou dar um presente para você. Um presente. Aliás, vou até falar agora já o que é. Vou falar agora já. Falar já. Não vou falar não. Daqui a pouco. Olha só. Eu vou te apresentar um negócio que eu acho que você nunca ouviu falar na sua vida. Vou te apresentar, sabe o quê? Esse aqui é um site de pesquisa chamado Google. Certo? Google. Você tem que pesquisar, amigo. Pesquisar. Você tem muita coisa aqui no Google. Não tem tudo, já vou te avisando. Você não tem tudo aqui no Google, mas você tem muita coisa. Olha só aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Pesca maravilhosa pregação. Ó. Vamos dar um ok aqui? Vamos ver o que a gente tem, ó. Já tem um monte de gente aqui que pregou, etc. Ó, tem pesca maravilhosa aqui, ó, estudos bíblicos da Assembleia de Deus, tem sermão, pesca maravilhosa, Josias Moura. Aqui, ó, tem tema pesca maravilhosa. Olha esse aqui, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Pesca maravilhosa. Vamos dar uma olhada aqui. A pesca maravilhosa, milagrosa, ocorreu no célebre lago chamado Mar da Galileia. Opa! Informação teológica. Aqui está dizendo que o texto que a gente leu, o lago de Genezaré. E aqui está falando o Mar da Galileia. É porque Genezaré é o mesmo Mar da Galileia. E aí você já vai aprendendo algumas coisas assim. Olha só, aqui ele vai falando do solo fértil da região, os pescadores da Galileia, a importância econômica, vai te dando um contexto do texto. O indivíduo trabalhou aqui, olha só, ele diz aqui as condições de pesca mudavam muito. Olha só, tempestades repentinas. Você sabe por quê que existe tanta tempestade no Mar da Galileia? Pode perceber, tá no Mar da Galileia tem tempestade? Sabe por quê? Não vou te falar. Essa vai ser sua tarefinha de casa, para você pesquisar por que tem tanta tempestade no Mar da Galileia. Mas tem uma questão geográfica que explica isso para você. Então você, veja, até agora eu estava falando mais das questões devocionais. Eu busquei esse aqui, e eu já dei uma olhadinha nessa mensagem aqui, porque ele traz mais essas questões de contexto imediato, o que estava acontecendo ali, etc. O dia do trabalho dos pescadores não terminava com o retorno à costa, ele tinha que negociar com os mercadores, ele tinha que limpar as sedes, eles estavam cansados, olha, atividade cansativa, sustento das famílias, tinha que pagar os impostos, não apanharam nada. Aqui vai te dando muitas ideias. Você pode pegar ideias aqui, isso é uma baita de uma ferramenta. Agora, tem gente que olha para mim e fala assim, mas Ivan, eu não sei pregar sem o PowerPoint, sem apresentações. Eu não consigo, porque aquilo ali é quase que uma muleta para ele, né? Bom, eu vou dar um bônus aqui agora. Você que ficou comigo até aqui, eu vou te dar um bônus. Pega isso aqui, que isso aqui você não vai achar, acho que em um lugar tão fácil assim. E eu vou te dar aqui umas dicas muito legais, muito bacanas. Então tá bom, você, o que você quer? Ah, mas eu quero imagens, etc. Preste atenção aqui que eu vou te ensinar facinho a você pegar imagens extraordinárias, tá? Peça maravilhosa. Aí o que você vai colocar? Imagem, tá? Você vai dar o clique, ele vai dar o ok aqui. Aí o que você vai fazer? Tá aqui um monte de imagens, esquece tudo isso. Você vai colocar aqui, ó. Olha aqui o mousezinho onde é que tá. No imagens aqui, ó, do lado de tudo aqui, ó, você vai imagens, você vai clicar em imagens, bem aqui em cima, você vai clicar imagens. Quando você clicar em imagens, você tá vendo que tem ali escrito aqui, ó, tools. O
que são ferramentas, no seu, deve estar em português, ferramentas, você vai clicar ali em ferramentas. E aí vai abrir aqui, ó, Size. Primeira coisa, você vai deixar só imagem de alta e boa qualidade, certo? Aí você vai descobrir várias imagens. Depois você vai vir aqui no Color, bem aqui do lado do Large, e você vai colocar, por exemplo, transparente. Sabe o que vai acontecer? Sabe essas imagenzinhas que elas não têm fundo, que elas são recortadas? Aqui você já tem, ó, recortadinho, recortadinho. Quer ver um negocinho aqui, ó? Eu já baixei essa imagem, porque como que você baixa agora? Mas e como é que eu baixo? Bem simples. Você vai clicar com o botão direito, vai colocar aqui, ó, salvar imagem como, e aí você vai escolher onde que você vai querer salvar aí sem problema nenhum no seu computador. Agora, olha só, vou mostrar para você aqui como que eu fiz. Olha aqui, ó. Que beleza! Aquela imagenzinha ali que a gente acabou de ver. Lembra? Que a gente acabou de ver ali? Olha aqui, ó. Ela tá aqui. Certo? Então, tá vendo como ela tá toda recortadinha, blá, blá, blá. Você pode fazer isso nas suas apresentações. Daí, se você, obviamente, não quiser, né? Você pode... Opa, deixa eu tirar aqui a poesia. Deixa eu fechar aqui. Você pode... Ah, mas eu não quero isso. Eu quero só imagens. Beleza. Então, você vem aqui e você coloca aqui, ó. Não coloca em transparente. Coloca em qualquer cor. Você já está com imagens de excelente qualidade, certo? E quando você pegou, eu gostei dessa aqui, ó, cheio de peixe, eu gostei dessa. Ótimo, ó, tá aqui em 1280 por 720. Mesma coisa, clica com o botão direito e coloca para salvar como. E não vai ter problema nenhum para você. Isso aí é só um bônus para você que gosta aí de PowerPoint, que gosta dessas coisas. Então veja, você tem várias ferramentas. Primeiro, você vamos fazer a recapitulação aqui para a gente ser didático. Você vai aceitar o convite. Depois você vai orar a Deus para que Ele mostre o que você vai pregar. Aí você vai para a Bíblia, Deus vai impressionar o seu coração. E aí você vai começar a ter um diálogo com o texto. E você vai procurar no texto emoções humanas. Emoções humanas. E você vai perceber que Deus está querendo falar com você exatamente para poder ajudar pessoas que estavam com aquele mesmo tipo de problema. Então, coloque isso no seu coração. Agora eu quero que você pegue um papel e uma caneta, certo? Papel e uma caneta. Porque se você não pegou ainda, né? Porque eu vou falar para você uma coisa que você não vai achar fácil também. Toda vez que você for fazer um sermão, você tem que responder a 3 Ds, tá? Deixa eu colocar aqui para ser bem didático. Deixa eu colocar aqui, eu vou escrever, depois eu apago. 3 Ds, tá? 3 Ds. Não é 3D não, tá? De 3 dimensões, são 3 Ds. Primeiro D são as dores. Você precisa descobrir, deixa eu só subir aqui. Você precisa resolver dores das pessoas no teu sermão. Medo, angústia, decepção, frustração, cansaço, angústia, vergonha. Que dores você vai solucionar com o texto bíblico? Segunda coisa, você vai cuidar disso aqui, dos desejos que as pessoas têm. São 3 Ds. Os desejos de ir para o céu, de ver a família no céu, de ver o filho se converter, o desejo que ele tem de ser um pregador, dele ser um líder na igreja, o desejo que a pessoa tem de gravar um CD, de entrar na gravadora. Você precisa ver que tipo de desejo a pessoa tem. E terceiro, você precisa sanar dúvidas que a pessoa porventura tenha. São 3 Ds. Isso é um pano de fundo para você. Quais são as dores que esse texto resolve? Bom, frustração, cansaço e decepção. Quem resolve? Jesus. Lembra-se? Conhecer Jesus é tudo? Então Jesus resolve essas questões do cansaço. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados.
todos os que estão frustrados. A gente pode fazer uma paráfrase com esse texto, né, de Mateus. Todos vós que estão frustrados e decepcionados, venham a mim e eu vos aliviarei. Faz uma paráfrase, faz conexões com outros textos da Bíblia. Você está resolvendo dores que existem no coração humano. Segundo, qual é o desejo? A pessoa, ela quer ter paz no coração, ela quer ter uma vida mais leve. Ela está cansada de lutar tanto, ela precisa então de descanso, ela precisa que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, é um desejo, ela precisa sair dali com a esperança de que esse desejo será cumprido no coração dela, para ela sair do sermão bem, e você resolve dúvidas. Por exemplo, essa, você sabia que o lago de Genezaré é a mesma coisa que o mar da Galileia e que aquele mar é só um apelido porque na verdade é um lago? Você sabia disso? Aliás, você sabe por quê que sempre tem tempestade no mar da Galileia? Veja, você está resolvendo dúvidas que a pessoa tenha especificamente em relação ao texto. Então, sempre como pano de fundo, os 3 Ds. Você vai resolver dores, desejos e dúvidas. Ficou claro isso? Bom, vamos apagar isso aqui daqui e vamos lá. A gente vai pegar uma outra reflexão aqui. Perceba uma coisa. Nós saímos da frustração para uma abundância absurda, né? 2 barcos quase se rompendo, né? De tanto peixe, quase naufragando, de tanto peixe. Todo mundo na praia vendo aquilo. Um milagre acontecendo, mas espera aí, era o mesmo bar, era o mesmo barco, eram os mesmos pescadores. Qual é a diferença entre a primeira pesca e a segunda pesca? A diferença é Jesus, amigo. É o mesmo mar, é o mesmo barco, são os mesmos pescadores, as mesmas redes. Mas quando Jesus entra na história, tudo muda. Porque Jesus entra na história e divide o mundo entre antes dele e depois dele. Jesus é o dono de tudo. Jesus resolve tudo. Então, quando Jesus entra, pode ser a mesma empresa, o mesmo dono, a mesma metodologia, os mesmos computadores, os mesmos aplicativos. Mas se Jesus entra, a história muda. Do fracasso para o sucesso. Da derrota para a vitória. O agente transformador aqui é Jesus. Ele não foi buscar uma rede melhor. Ele não foi comprar barcos mais tecnológicos. Ele não foi para outro mar. Não. Jesus entra na história. E quando Jesus entra na história de qualquer ser humano, tudo muda. Tudo se transforma. Só que é aí que está o grande pulo do gato. Jesus precisa estar transformando a sua vida. Você precisa estar deixando Jesus transformar você para que essa seja a sua experiência. Para que isso seja importante. Agora eu quero fazer um exercício com o pessoal que está aqui conversando comigo no chat, certo? Quero a opinião de vocês. E aí, pessoal, fala para mim, lendo o texto aqui, o que salta aos olhos de vocês? Que frase importante, o que chama a atenção aqui de alguém aí? Quero ver a opinião. Vamos lá, gente, vamos lá. E se a ideia for ruim, eu falo que é ruim porque todo mundo aqui que está no chat é membro do canal, então são meus amigos de longa data e sabem do que eu estou falando aqui. Vamos lá, eu quero ideias. Eu não combinei nada com eles, vamos lá. Vamos ver aqui as ideias, gente. Quando vocês leem esse texto aqui, certo dia, Jesus no lago de Genezaré, o que chamou a atenção de vocês? O que chamou a atenção? A frase de Pedro. Qual que é a frase de Pedro aqui? Qual que é a frase de Pedro, Ediane? De que eu vou lançar sobre a tua palavra eu lançarei, sobre a tua palavra eu lançarei minhas sedes? Ótimo! O que a gente pode extrair daqui? Bom, primeiro, Pedro se submeteu. Segundo, eu pergunto para você, você acha que Pedro tinha fé? Eu acho que Pedro se submeteu, mas para se submeter, não porque ele achava que ele ia pescar alguma coisa. Sabe o que isso significa?
que você precisa obedecer Jesus, mesmo quando não faz sentido o que Deus está pedindo para você. E aqui agora, ó, já veio uma ideia para gente. Opa! Submeter-se a Jesus. Deixa eu arrumar aqui. Submeter-se a Jesus, mesmo quando não faz sentido. Meu amigo, se você só obedece Jesus quando faz sentido para você, eu acho que você não entendeu o evangelho ainda, né? Deixa eu só arrumar aqui. Isso. Se você não entendeu que você se submete a Jesus, e ponto. Não importa se faz sentido, não importa se é lógico. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que a sabedoria do homem é loucura diante dos olhos de Deus. Ora, eu não posso obedecer só quando faz sentido. Não fazia sentido para Pedro. Primeiro, pescar no mar da Galileia é de noite, não é de dia. Segundo, como diz o ditado popular, o mar não tá para peixe, certo? Então, ele obedeceu mesmo sem ter lógica. Se você só obedece quando tem lógica, você não reconhece Jesus como Deus. Você faz assim, quando tem pontos em comum, aí você obedece. Se não é em comum, se você não acredita naquilo, aí você não obedece. Agora, essa é uma questão que você precisa colocar. Olha só que interessante isso que a gente colocou aqui, hein? Que eu acho que isso aqui é bacana. Submeter-se a Jesus quando não faz sentido. E aí você pode conversar com as pessoas falando: quando foi que Jesus não fez sentido para você? Quando? Muitas vezes eu não entendo por que Jesus permite situações e circunstâncias como a morte de um bebê, um aborto natural. Como que Deus permite uma criança ser abusada? Às vezes não faz sentido. E às vezes a gente obedece Jesus mesmo sem entender, mesmo sem compreender. A gente simplesmente se submete. Por quê? Porque foi Ele que me deu o fôlego de vida. Esse ar que eu e você estamos respirando aqui não é nosso, é dele. Tudo que você está vendo é dele. Tudo que tem aí ao teu redor é dele. Você está vendo essa janela aqui? Ó, essa janela é dele. Você está vendo aquele quadro lá atrás? É dele. Você está vendo essa camisa aqui? É dele. Você está vendo que você... olha para o teu redor, o que você está vendo é dele. Então ele diz assim: Ivan, não vai, eu não vou. Ivan, fica, eu fico. Ivan, vai embora, eu vou embora. É isso que a gente precisa pensar. É isso que a gente precisa compreender. Então, se você colocar isso na sua mente, as coisas elas vão andar, elas vão compreender. E eu tenho certeza que vai ser muito positivo para você. Muito positivo. Então, o que a gente está fazendo aqui? Colocando ideias soltas. Colocando ideias soltas. Para quê? Para que você entenda, para que eu compreenda, e aí a gente vai observando outras coisas importantes, outras coisas significativas. A gente, por exemplo, pode parar aqui para pensar o seguinte: Deus quer mais abençoar sua vida e através de você. Sabe por quê que Deus quer abençoar você e Deus quer abençoar outros através de você? Porque sabe uma coisa que me chama muita atenção aqui no texto? Me chama muito a atenção no texto o fato de que depois que eles vieram com os 2 barcos carregados, simplesmente eles largaram tudo. Eles não foram pagar imposto, eles não foram vender para os mercadores. Pedro, Tiago, João largaram tudo. Agora aquilo lá ficou, e eu tenho certeza que aqueles peixes se tornaram bênção na vida de outras pessoas. Eu não tenho a menor dúvida. E aqui, olha só que importante, né? Deixa eu ver se está aparecendo aqui para você. Será que está aparecendo aqui na tela dividida? Olha só. Pedro largou tudo. Pedro largou tudo.
por Jesus. Tudo. Largou emprego, largou barco, largou rede, largou mar, largou peixe, largou tudo por Jesus. Só que ele foi agora, ele teve um sentimento lógico que estava diante de Deus. Eu sou um pecador, por favor, se afaste de mim. O senhor não pode estar perto de mim, eu sou um miserável. Você já reparou a diferença, né? Tem gente que se acha santo, né? E se acha santo e está longe de Jesus. Pedro estava perto e aí eu sou um pecador. Porque é claro, quanto mais próximo de Jesus, mais luz tem sobre você e mais você vê teus defeitos de caráter, de alma. Ah, aquela pessoa tem falha de caráter. Me diga um ser humano que não tenha falha de caráter. Me diga um ser humano que não tem uma multidão de pecados nas costas. Me diga um. Só teve um. Foi Jesus. O resto de nós não tem ninguém melhor nem pior. Pedro, quando chegou perto de Jesus, ele diz assim, Senhor, se afasta. Eu sou um miserável. Ele falou assim, não, você se afaste desses peixes aí, porque agora eu vou fazer de você um pescador de homens. Não é o teu talento, Pedro, não é a tua capacidade, não é a tua liderança, não é o teu temperamento colérico. Eu vou fazer de você um pescador de homens. É Deus quem capacita, é Deus quem cuida, é Deus quem transforma, é Deus quem muda a vida das pessoas, é Deus que muda. O marido não muda a mulher, o filho não muda o pai não muda o filho. Precisa de Jesus e fala assim, ó, eu vou mudar você, vou mudar a sua vida. E depois Jesus vai falar um monte de coisa para Pedro. Você vai me negar, vou ter que consertar a orelha de Malco, você vai pensar que é para perdoar 7 vezes, você vai errar. Olha, eu vou ter que... Satanás vai usar você para que me diga para eu não ir para a cruz, mas eu vou rogar ao Pai por você, Pedro. Eu estou escolhendo você, não é você que está me escolhendo. E isso você precisa dizer para as pessoas. Foi Jesus que escolheu Pedro, é Jesus quem escolhe você. O Todo-Poderoso, aquele que entra e faz diferença na vida dos outros, é Jesus. Só que isso está na Bíblia, isso está aqui, nas Sagradas Escrituras. E Deus tocou o teu coração para você ir lá falar isso para as pessoas. Então, à medida em que você vai lendo a Bíblia e você vai vendo frase por frase, você vai escrevendo exatamente como estou mostrando aqui. Ideias soltas. Pedro largou tudo. Jesus foi quem chamou. Foi Jesus quem chamou. Pedro se sentiu miserável. É isso? Essa é a experiência que eu e você precisamos entender. Essa é a experiência. Ó, deixa eu tirar agora aqui o texto para a gente poder ter mais espaço. Bom, você está entendendo tudo que está acontecendo aqui, né? Nós estamos trazendo ideias e tudo mais. Aí você sente falta de um aprofundamento teológico. Bom, então deixa eu te mostrar uma coisa. Eu não sei se você já viu isso aqui na sua vida. Isso aqui é um comentário bíblico. Olha o tamanho dele. Deixa eu ver se vai dar foco aí. Gente, isso aqui é um livro, certo? De quantos? De 6, só do Novo Testamento. Um comentário bíblico, ele é caríssimo. Esse comentário bíblico aqui, você não vai pagar num comentário desse aqui menos de R$ 1.500, R$ 1.800. Um comentário como esse aqui de Champlin, certo? Só que aqui dentro tem um mundo de teologia aqui. Eu não sei se vai dar para ver, mas tem... Aqui no caso é grego, né? Não é hebraico, é grego. Análise palavra por palavra, o contexto histórico, filosófico, sociológico, psicológico. É um comentário bíblico. Comentários bíblicos existem vários. E muitos deles são bons, são excelentes. Então você pode ter um comentário bíblico. Aliás, isso faz parte da surpresa do final, hein? Você quer um comentário bíblico para você de graça? Quer um comentário bíblico de graça para você? O que você acha? Um comentário... Esse aqui, ó. Esse aqui eu só tenho do Novo Testamento. Aqui.
Mas o que você acha de você receber, de você ganhar um comentário bíblico do Novo e do Antigo Testamento? Ganhar. O que você acha? Então, vem comigo no final, que tem muita coisa e não vai ser só isso não. Muita coisa para você que está comigo aqui, que está aprendendo. Aliás, se você ainda não compartilhou essa live, gente, o que você está fazendo? Compartilha a live, se inscreve no canal, ativa os sininhos, deixa o like, faz tudo isso. O YouTube fica entendendo que a aula é boa e começa a mostrar para mais pessoas. E elas começam a interagir, começam a estar aqui com a gente, tá bom? E vão aprender muito, muito mesmo. Bom, então você tem comentário bíblico, você tem pesquisa no Google, você tem várias coisas que você pode fazer, certo? Você tem dicionários bíblicos, você tem bíblias de estudo. Por exemplo, eu tenho uma bíblia aqui, ó, a Bíblia de Wiersbe, que é uma bíblia de estudo, que eu ganhei de presente da Luciana, uma baita de uma bíblia, que tem muitas ideias interessantes, muitas ideias bem inteligentes dos textos bíblicos. De vez em quando eu dou uma consultada. Aí às vezes eu pego um texto que eu falo assim, nossa, que ideia de Wiersbe, adorei, anoto a ideia. Às vezes eu vou lá e falo assim, queria outra ideia, não gostei dessa aqui. Vou pesquisar, vou para lá, ouço um sermão, vejo uma coisa, pesquiso ali, volto para o texto bíblico, continuo mastigando, coloco do pano de fundo o quê? Os 3Ds, lembra? Dores, desejos e dúvidas. Eu preciso inserir isso. A pessoa lá, ela não está sabendo disso, mas eu estou inserindo tudo isso. E aí, amigos, eu vou fazendo essas aplicações, porque um sermão, ele precisa constantemente estar sendo feito aplicações para a vida prática da pessoa. Constantemente, constantemente. E quando você vai aplicando no decorrer da história que você está contando da Bíblia, as pessoas elas vão entendendo e você vai poder falar para elas, todo milagre tem um propósito. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, todo milagre na Bíblia começou com um problema. Todo milagre na Bíblia aconteceu com um problema. O problema aqui, nesse caso, frustração, cansaço, decepção, mas ali estava a chave de um milagre, Isso a gente precisa explicar, falar para as pessoas. Deixa eu tirar isso aqui, isso. Explicar, falar para as pessoas. Se você tem um problema, você está a um passo do milagre. E aí, eu vou falar para você. Você falou de frustração, de decepção. Você falou que a pessoa ela precisa se submeter mesmo quando não faz sentido. Você falou que Pedro largou tudo e que às vezes a gente também precisa largar coisas que a gente ama por Jesus, mas que a gente não vai perder nada. A gente larga, mas não perde, a gente ganha. Ele antes pescava peixe, agora ele está pescando cidadãos do reino dos céus. A gente tem que mostrar para as pessoas que é Jesus que está procurando a gente, Jesus que nos ama, Jesus que nos cuida. E a gente vai mostrando, olha, Pedro se sentiu miserável, etc. Mas Jesus disse, eu quero você comigo, eu sei que você é pecador, eu sei que você é falho, mas eu quero o teu coração, Pedro, da mesma maneira que Jesus. E aí você vai falando. E aí, meu amigo, você precisa entender que todo sermão precisa de uma coisa. Precisa disso aqui, de um apelo. Todo sermão precisa de um apelo. Todo sermão precisa de um apelo. E aí você precisa saber o seguinte, eu vou convidar as pessoas a fazer o quê? O que você vai convidar ela? O que você vai fazer? O que você falaria? Eu faria o seguinte, primeira coisa, eu já teria combinado com o rapaz do som, certo? E o que eu faria? Eu soltaria um fundinho musical, não sei se está dando para ouvir aí, colocaria um fundinho musical, e aí eu falaria o seguinte, olha, Pedro poderia ter olhado para Jesus e ter dito assim, eu agradeço essa pesca maravilhosa, mas não vai dar para mim, tá? Vai ficar para a próxima. Eu vou cuidar dos meus negócios aqui, talvez eu consiga até me aposentar com toda essa pesca aqui. Pedro poderia ter tomado uma outra decisão. Pedro poderia não ter deixado Jesus entrar no barco. Pedro poderia ter dito assim, o senhor não sabe nada de pescaria, o senhor é carpinteiro,
O dia que eu precisar consertar o meu barco, ele chama. Agora, para pescar, não. Pedro poderia ter dito assim, Senhor, desculpa, não vou pescar. Falei assim, se o Senhor fosse Deus, se o Senhor fosse Messias, o Senhor saberia que eu estou em frangalhos aqui, eu não tenho força mais nem para fechar a mão. Como é que o Senhor vai fazer uma coisa dessa? Como é que o Senhor quer que eu volte para o mar? Já lavei a rede. Não é hora de pescar. Se o Senhor quer que eu pesque em outro lugar à noite, outro dia, o Senhor vem com a gente, o Senhor é meu convidado. Agora não. Pedro poderia ter usado a lógica dele. Pedro poderia ter falado assim, ó, sai do meu barco aí, quem te convidou? Mas Pedro, ele permitiu Jesus entrar no barco. Pedro se submeteu a uma ordem, né, um pedido de Jesus, um convite de Jesus sem o menor sentido. E depois Jesus faz um convite para Pedro, que eu não sei quantas pessoas na terra teriam condições de aceitar. Larga tudo aí, meu amigo. Esquece peixe e vem comigo, porque eu vou mudar a tua vida. E eu farei de você pescador de homens. Mais do que isso. Sabe quando Jeremias diz assim, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito? Sabe o que Deus está dizendo ali? Deus está dizendo o seguinte para você. Deus está dizendo assim, o que você pensa sobre você não interessa, porque eu sei como eu fiz você. Eu sei que plano que eu tenho para você no teu futuro. Você não sabe de nada. Ah, mas eu não consigo, eu não posso, você não sabe de nada. Ah, mas eu só coleciono derrota. Você não sabe de nada. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro, para te dar uma esperança. Deus sabe o que Ele pensa a seu respeito. O que me importa o que o outro pensa sobre mim? O que importa o que eu penso sobre mim? O que importa é o que Deus pensa sobre mim. E Ele diz, eu sei por que eu te criei. Eu não te criei à toa, para te largar nesse mundo, para você viver frustrado, decepcionado e cansado. Você precisa apelar o coração das pessoas. Porque elas estão sofrendo e você precisa dizer, olha, você pertence a alguém. Você não pertence à podridão do mar da Galileia, da frustração. Pedro, você pertence ao reino dos céus. E isso é em relação a Maria, ao José, ao Pedro, ao Paulo, a Roberta, a todos. Então ponha isso no coração, ponha isso na sua mente. Que a hora do apelo precisa acontecer. Você precisa apelar, não tenha medo. E diga assim, hoje Jesus apela ao seu coração. Eu quero contar para você aqui, para abrir sua mente, que Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, talvez um dos grandes pregadores da história da humanidade. Ele era um garoto de 14 para 15 anos, quando ele foi acompanhar a mãe dele, o pai dele, numa igrejinha no meio de uma nevasca. 3 pessoas estavam ali, mas o pregador começou a falar, Jesus, é Jesus na sua vida, meu filho. Jesus, dê uma chance para Jesus. Deixe Jesus entrar na sua vida. E começou a apelar ao coração de um menino que tinha 14, 15 anos. Mas Jesus entrou na alma daquele garoto e ele se tornou um dos maiores pregadores, levando multidões, dezenas e dezenas de milhares de pessoas ao arrependimento e à conversão. Mas porque um dia um pregador no meio de uma igrejinha, no meio de uma nevasca, fez o apelo para o coração de um jovenzinho, franzino, magrinho, pobre. Por isso eu e você precisamos apelar. Por isso eu e você precisamos, no final do apelo, ter a coragem. Mas e vai a introdução? Amigo, introdução você vai fazer do jeito que você se sentir melhor. Uns já chegam abrindo a Bíblia, tá certo. Outros chegam, conversam, falam uma coisa, o outro também tá certo. Lembre-se, isso aqui não é uma palestra. Você não está indo fazer uma apresentação de vendas.
Você não está indo no meio corporativo, aí sim, aí é outra aula. Você quer aprender a fazer apresentações incríveis, impactantes, é outra aula. Aqui a gente está em sermão. No sermão, amigo, você não está sendo avaliado. Você está levando o maior de todos os presentes. E você recebe uma unção se você fez a tua tarefa de casa. Qual que é a tarefa de casa, Ivan? Você perguntou para Deus o que Ele queria que você falasse? Ou você está falando o que você quer? Ou você está contando o que é mais fácil? Se a gente faz todo o processo, quando termina o sermão, no fundo da tua alma você sabe, Deus me usou. Amigos, e o título? Ah, meu amigo, para mim o título desse sermão não podia ser outro. Até os melhores fracassam. Até os melhores fracassam. Pedro era muito bom, mas fracassou. Até os melhores fracassam. Amigo, nós estamos terminando essa aula. É claro que é só uma aula, né? Não dá para a gente sonhar em destrinchar cada detalhe, cada minúcia, mas agora, para você que ficou até o final, eu quero dizer algumas coisas para você. Se você recebeu um chamado de Deus para ser um pregador e uma pregadora, não importa a sua denominação religiosa, se você se sente chamado para falar de Jesus às outras pessoas, eu quero convidar você para ser meu aluno, para eu te ensinar, aí sim, dentro do curso, passo a passo. Introdução, desenvolvimento, conclusão, todos os mecanismos, todos os segredos, todos os meandros. Aqui foi só um apanhadão geral, assim. Mas se você tem o desejo de mergulhar para que você saiba como usar cada ferramenta e quais são as ferramentas, eu tenho certeza que o curso que eu tenho para dar para você ser meu aluno, chamado Mensageiros da Palavra, é muito bom. Lembra que eu disse que eu ia dar para você o comentário bíblico? Todos aqueles que se tornarem meus alunos, todos, dentro do curso, tem um comentário bíblico inteiro, Novo e Velho Testamento, verso por verso da Bíblia. Não tem como você errar. E outra coisa, aqui a gente nem esboço fez, né? A gente só colocou aqui as ideias soltas, depois a gente tem que estruturar. Dentro do curso, eu entrego mais de 900 esboços de sermão. Mais de 900. Você tem ideia do que é isso, né? Você pode aí pregar o resto da tua vida só com aqueles esboços e ir recheando com todas as ferramentas. Dentro do curso tem mais de 150 sermões, acho, feitos, todos prontos, para as datas especiais, sobretudo, Páscoa, Natal, Ano Novo, todo esse tipo de coisa. Então, se você quer se aprofundar, se você tem esse desejo, se você quer mergulhar e se preparar mesmo, afiar o machado para poder pregar o Evangelho, a gente fez um plano muito especial. Muito especial. Então, o valor, ele está com 20% de desconto, bem abaixo do valor normal dele, 20% de desconto, com todos os bônus. Só que essa promoção, ela vai ser por tempo bem curtinho. Bem curtinho. Na verdade, ela já vai acabar. A gente acha que até domingo, no máximo, vai estar. Mas pode ser que até antes, mas domingo, com certeza, ela encerra. Então, se você quiser um preço promocional, se você quiser todo o comentário bíblico, se você quiser os esboços de sermão, e é claro, todas as aulas, aqui embaixo na descrição está escrito ali, Mensageiros da Palavra, clique ali, você pode clicar, você vai ter outras informações, você vai entender melhor todo o curso. Eu tenho certeza que vai ser muito significativo para que você seja tudo aquilo que você quer ser
porque Deus te chamou para ser um pregador. Eu amo a frase. Deus teve um filho na terra e esse foi um pregador. Amigo, eu espero ter ajudado você, espero ter contribuído para o seu desenvolvimento como um pregador, como uma pregadora, e que a graça do Senhor Jesus ajude você e a mim, e que a gente vá fazendo bons sermões, pregando o Evangelho. Nunca se esqueça, aprove Deus salvar pela loucura da pregação. Deus poderia salvar de tantas maneiras, mas Ele escolheu a pregação para salvar pessoas. E Deus quer usar você, eu tenho certeza disso, certeza. E se você quiser me ajuda, é só clicar aqui no Mensageiros da Palavra na descrição desse vídeo e vai ser muito bom encontrar você agora dentro do curso. Que Deus abençoe você. Quero te convidar para juntos orarmos mais uma vez. Bondoso Pai, muito obrigado por tudo que aprendemos aqui. Tantas informações, mas eu espero que elas tenham sido relevantes, claras e possam ter descortinado algumas coisas para jovens, homens e mulheres que amam a pregação e que querem pregar, os novos e os experientes, mas que às vezes uma frase, um insight ajude para que eles preparem os sermões segundo a tua vontade e falem do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, muito obrigado, que Deus abençoe você. Se você puder compartilhar essa live, compartilhe. Se você puder e quiser se inscrever no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Uma alegria ter a sua companhia aqui. Muito obrigado, um grande abraço, gente. Fiquem com Jesus e até mais, hein? Até as próximas atividades. Tchau!